Mas hoje nós vamos falar sobre decisões para construir uma família saudável. Não tinha um outro texto para falar, para começar a conversa, senão um dos mais conhecidos de todos, que é Josué, capítulo 24. Nós leremos o versículo 15. Josué, um texto que é muito conhecido, Josué, capítulo 24. Nós leremos apenas o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos mais uma vez, queridos. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui. Esse local onde estamos nos reunindo, consagrado a Ti, casa do Senhor, Betel. Nascemos para Te adorar, nascemos para Te glorificar. Mas para isso, Deus, precisamos receber as instruções do Senhor. Muito especialmente nesse mês queremos ministrar a palavra de Deus de uma maneira muito especial, específica às famílias. Que o Senhor tenha misericórdia da família, Pai, que é um alvo tão ferrenho de Satanás. Tem misericórdia, Pai. E que o Senhor, Deus, nos ajude a perceber, a entender quais são os princípios do Senhor para que tenhamos uma família saudável. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso interesse, e para isso precisamos contar com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Fala conosco nessa noite, oramos, gratos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus queridos, de um tempo para cá, a onda fitness tomou conta do mundo, podemos assim dizer. Uma nova tendência surgiu que se espalhou rapidamente por todos os lugares da Terra. Não tem lugar na Terra onde isso não pegou, não chegou nos nossos dias. Novos conceitos apareceram então a partir desta visão, novos hábitos foram incorporados, coisas que nós não fazíamos antes, passamos a fazer. Novas palavras foram inventadas, passaram a fazer parte do nosso vocabulário, como por exemplo a palavra fitness. Novas expressões foram cunhadas ao longo desse tempo, novas práticas foram adotadas. Tudo isso por causa dessa onda. Buscar o peso ideal. Nós ouvimos muito falar sobre isso. Fazer exercícios, cuidar da saúde, ter hábitos saudáveis, se alimentar bem, ter uma dieta balanceada. Nós passamos a ouvir isso. E tudo isso, na realidade, é muito bom. Tudo isso é bom e, na realidade, não apenas bom, mas necessário. Muito necessário por causa do estilo de vida sedentário que nós temos nos nossos dias. E essas são práticas que eu diria que toda família deve ter. É melhor, querido, que a sua família seja fit do que seja fat. Acho que você vai concordar comigo. Mas como sempre, o problema da humanidade é o desequilíbrio. O conceito fitness, por exemplo, que é uma coisa boa, se transformou num mercado muito lucrativo. Veja só essa manchete da versão online da revista Exame, um tempo atrás. A onda fitness movimenta 2 bilhões de dólares no Brasil, está se referindo por ano. A onda fitness movimenta 2 bilhões de dólares no Brasil e só cresce.
Então o ideal bom de melhorar a saúde, cuidar do corpo, é bom, não se discute isso, se transformou num negócio muito competitivo e lucrativo, e muitos deles oferecendo atalhos para a obtenção de uma vida saudável, como por exemplo, tome essa pílula aqui, que você não vai precisar fazer exercício para emagrecer, para ter uma vida boa e saudável. Veja só essa outra manchete extraída do site Gospel Prime Notícias. Igrejas apostam em academias para aumentar o rebanho. Legal, hein? Igrejas apostam em academias para aumentar o rebanho. Querido, ter uma academia na igreja seria ótimo, seria? Se tivesse uma academia aqui, seria muito bom. O irmão aqui veio dos Estados Unidos, já visitei igrejas lá que tem academias. Isso é muito bom, porque a igreja reúne tudo em torno dela, né? As pessoas ficam ali, passam o dia, vivem a vida ali em função da igreja, mas não é o caso aqui. Está se referindo aqui ao Brasil. Igrejas apostam em academias para aumentar o rebanho. Vocês vão pôr uma academia aqui e a igreja vai crescer através disso. Que isso não é uma coisa boa. A igreja tem que crescer por causa da pregação do Evangelho, não por causa de dar academia para as pessoas. Então o conceito mercadológico atingiu as igrejas, inclusive nesta área também. Mas eu quero encorajar a sua família a ser saudável, tá? Não estou falando contra, não. E aí no site Very Well Family eu encontrei algumas dicas para criar um desafio fitness para a família, coisas aqui bem simples, que eu quero deixar para você, antes de entrar no estudo da Palavra de Deus. Vamos lá, algumas dicas. Defina uma meta. Qual meta você quer? Eu, um tempo atrás, fiz uma meta, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu queria em 3 meses estar no peso ideal, estava 7 quilos longe disso. E queridos, eu cheguei lá, até antes do proposto, mas o difícil foi manter, né? Agora estou longe já do ideal. Tão bom de andar na beira-mar, né? Mas a gente não vai. Então olha, defina uma meta, faça um plano. Então você define uma meta, você faz um plano, como você vai chegar lá. Uma coisa interessante aqui que eu achei, escolha uma recompensa. Então escolha uma recompensa. A recompensa é assim, depois de eu correr 10 quilômetros na beira-mar, aí eu posso tomar um sorvete da IP. Sério. Gostou até da propaganda. Uma recompensa. O Rodrigo já aumentou a recompensa. Uma caixa, né? Aí não vai adiantar correr muito. Olha, escolha uma recompensa. Vamos repetir aqui, ó. Defina uma meta, faça um plano, escolha uma recompensa. Por exemplo, você faz isso com a família. Olha, só depois a gente conseguir, todo mundo atingir o nosso peso ideal, nós vamos adotar esse cardápio, vamos segui-lo. Depois disso, a gente vai fazer um jantar especial aí com picanha, sobremesa, tudo que tem direito. Mas a outra dica é persevere até o final, porque esse é o nosso problema. A gente até é bom fazer plano, definir metas ousadas, estabelecer uma recompensa, mas não perseveramos até o final. Então, queridos, ainda dentro dessa introdução que estou fazendo aqui, para nos posicionarmos sobre essa questão da onda fitness que nós temos nos nossos dias, cuidar do corpo é muito importante. Ele é santuário do Espírito Santo de Deus, alimentar-se bem é imprescindível, praticar exercícios é fundamental, zelar pela saúde da família é essencial, faça isso. Todavia, nós não estamos na igreja para ser academia. Nós queremos falar sobre o aspecto espiritual da família nesses dias. E nesse sentido eu quero já ir logo perguntando a pergunta incômoda para você: a sua família é saudável? Pense nisso. Nós estamos falando em sentido espiritual, então a pergunta vai: a sua família é saudável espiritualmente falando? Ela tem desenvolvido hábitos espirituais saudáveis?
ela tem um plano de saúde espiritual, pense na sua família, olhe para a sua família, pense nas atividades, na rotina da sua família e responda essa pergunta para você mesmo: a sua família é saudável? Por isso, queridos, nós vamos fazer nessa noite, nos outros sermões dessa série, alguns recortes bíblicos, pegar algumas histórias, alguns textos, a fim de abordar esse tema. E nessa noite, então, nós vamos falar sobre decisões para construir uma família saudável. Tudo começa na decisão. Precisamos entender isso. Tudo começa na decisão. E pensando nisso, então, nós vamos perguntar e responder: que decisões nós precisamos tomar? Que decisões nós precisamos tomar para que a nossa família seja saudável, queridos? Eu quero falar nessa noite, a primeira coisa que eu quero dizer, a primeira decisão, hoje não tem projeção ali, você vai ter que me ouvir e entender aí, né? A primeira decisão é fazer de Deus o centro. Você quer ter uma família saudável? A primeira decisão que você precisa tomar é fazer de Deus o centro. Fazer de Deus o centro da sua família. Nossa família não será saudável a menos que Deus esteja no centro. Essa frase é muito forte, querido, e ela resumiria tudo o que eu quero dizer. Não precisaria falar mais nada. A nossa família não será saudável a menos que Deus esteja no centro. Essa é a decisão mais importante que nós precisamos tomar como família. Vamos ser uma família monoteísta ou politeísta? Vamos ser uma família que abraça e obedece à risca o primeiro mandamento, lá de Êxodo 20, Decálogo, entregue por Deus a Moisés. Qual é o primeiro mandamento, querido? Eu sei que às vezes a gente titubeia no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que adoece a família em termos espirituais? O fato de haver outros deuses sentados no trono da família. O fato, às vezes, de cada membro da família ter o seu Deus. O fato de Deus não ser o Senhor absoluto da casa. Quando Deus não é o Senhor absoluto, quando Deus não está no centro, quando as pessoas não estão convergindo para o Deus que está no centro de todas as coisas na família, isso desintegra a família. Isso é sério, querido, nós precisamos perceber isso. O que vai unificar a família é Deus. É Deus estar no centro. Quando isso não acontece, isso desintegra a família. E uma palavra que eu inventei, isso esquizofreniza a família. Deixa a família esquizofrênica. Há famílias que são uma verdadeira colcha de retalho. Não há nada que a unifica. Porque Deus não está no centro, Deus não está reinando no centro, Deus não está no centro da vida familiar. Quais as marcas de uma família que decidiu fazer de Deus o centro? Tá? Então, eu estou falando que a primeira decisão é fazer de Deus o centro, e agora eu quero fazer um link e pensar, quais as marcas então de uma família que faz de Deus o centro? E é aí que Josué, então, no texto que nós lemos no início, vai nos ajudar. O texto, Josué 24:15, Josué diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. Mas ele termina essa fala dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem nunca ouviu essa expressão? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, um dos textos mais pregados da Bíblia, ainda mais quando vai se falar sobre família. Eu estou fazendo isso nessa noite de novo, mas quero perguntar, quais foram as decisões de Josué? Eu vou apontar 3 decisões que Josué tomou, queridos, que fez toda a diferença, que nós achamos aqui nesse texto. Primeiro, Josué decidiu que sua família seria consagrada a um único Deus.
Josué decidiu, olha, decisão. Como que a família vai ser saudável? Decisão. Josué decidiu que a sua família seria consagrada a um único Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Num contexto de sincretismo que era muito vigente naquele momento, num contexto de apostasia, que se estava abandonando o caminho de Deus para seguir outros deuses, num contexto de idolatria, que estava se adorando outros deuses, Josué toma uma decisão firme: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se ele dissesse: tem gente servindo a outros deuses, tem família servindo a outros deuses, mas a minha casa será pura, a minha casa pertencerá exclusivamente ao Senhor, a minha casa, ou na minha casa, adoraremos apenas a um único Deus, aqui não haverá outros deuses. Uma postura ousada, uma decisão corajosa, mas que fez toda a diferença na casa, na família, no futuro da vida e da família de Josué. Josué, então, queridos, decidiu que a sua família seria consagrada a um único Deus, mas Josué também decidiu que a sua família seria fundamentada numa única verdade. Ele decidiu que a sua família seria fundamentada numa única verdade. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. As outras famílias, as outras pessoas podem até fundamentar a sua família, a sua casa em deuses falsos, ou na falsidade de outros deuses. Mas Josué disse: eu e a minha casa, nós vamos fundamentar a nossa vida na verdade de Deus. Nós precisamos firmar nossa casa, queridos, no Deus verdadeiro, na verdade de Deus. Onde a nossa casa está firmada? Por exemplo, hoje, o que define o conceito de verdade? Quais são, por exemplo, os grandes formadores de opinião? Quais são os vídeos mais vistos no YouTube? Para citar um exemplo, por exemplo, um tempo atrás, uma canção, se não me engano, da Lady Gaga, Bad Romance, Mau Romance, que ela fala um monte de baboseira. Eu fui pesquisar lá. É da Lady Gaga aí, gente? Tinha 440 milhões de visualizações. Na época que eu fui ver, só para dizer a estatística, tá, gente, na hora do sermão. 440 milhões de visualização. E aí, na época, eu fazia algumas devocionais e postava, semanalmente. Tinha 14 visualizações. Eu creio que eu estou falando a verdade. Eu estou falando de um Deus vivo e verdadeiro. Mas o que as pessoas estão aceitando? Quem está formando mais opinião? Quem está determinando o que é a verdade? Quem está dizendo que um mau romance às vezes é coisa boa? E aí todo mundo passa a acreditar nisso e a ter como verdade, porque foi definido por uma super pop, por uma pessoa extremamente conhecida e famosa. Porque o que ela veste é o que os outros vão vestir, e o que ela fala é o que os outros vão acreditar como verdade. Então, queridos, precisamos fazer como Josué. Josué decidiu que a sua casa seria fundamentada numa única verdade, a verdade de Deus. E nós, como pais, precisamos tomar essa decisão. Onde vai estar fundamentada a nossa casa, e no que nós vamos acreditar. E aí a igreja está cheia de jovens hoje. Jovens, vocês vão casar um dia, vocês terão também essa incumbência de chefiar um lar, de conduzir o seu lar. Vão aprendendo isso. Há muitas mentiras que têm cativado o coração da família, cativa o coração, determina as suas práticas, e
complica a sua identidade. Há muitas mentiras que têm cativado o coração, e aí quando cativa o coração, acaba determinando as práticas, e por fim, compromete ou complica a identidade da família. Perceba as mentiras que o diabo está contando e volte para a verdade de Deus. Uma terceira coisa, a terceira decisão de Josué, que Josué decidiu que a sua família seria militante de uma única causa. Então veja só como Josué faz, apenas nessa expressão aqui a gente tira essas lições. Josué está dizendo que eles iriam adorar um único Deus. Josué está dizendo que ele iria fundamentar a sua casa numa única verdade, a verdade de Deus. Mas Josué está dizendo também que a sua família seria militante de uma única causa. Ele diz: eu e a minha casa, o que nós faremos? Serviremos ao Senhor. E isso, queridos, esse versículo, essa porção desse versículo tem que ser mais do que um versículo bonito. É um versículo bonito. Eu me lembro que na minha casa, lá na Serra da Laranjeira, tinha um quadrinho verde, daqueles bem pequenininho, assim, antigos, pendurado na parede, e lá estava escrito esse versículo. Eu olhava para ele todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E de fato meu pai e minha mãe fizeram isso. Nisso eles não titubearam por nenhum segundo. Mas eu pergunto, isso é só um versículo bonito, decorado, pregado por muitos pastores, ou a sua casa tem servido ao Senhor? Ou a sua casa está dividida, militando em várias causas? Um acredita numa coisa, serve a um determinado Deus, e por isso está militando nessa causa. É preciso unir, queridos, a família em torno da adoração do mesmo Deus, da verdade do mesmo Deus, e do trabalho para o mesmo Deus. Então a gente adora o mesmo Deus, a gente acredita na verdade do mesmo Deus, e por isso a gente serve ao mesmo Deus. O grande link da nossa família deve ser com a pessoa de Deus, com a verdade de Deus e com a causa de Deus. Essa família, a família que faz assim, está no caminho certo para a construção de uma família saudável. Já achou o seu cerne, já tomou a decisão mais importante. Decida conectar a sua família a Jesus, querido. Em nossa casa nós fizemos algo interessante nessa Páscoa. Nós aproveitamos ali a Páscoa, o domingo, depois do culto, nós retornamos para casa, a refletir sobre algumas realidades espirituais. Eu confesso que isso para mim, como pastor, é difícil, viu, gente? Porque eu acho que já faço todo o trabalho espiritual aqui na igreja, tá? Mas aí minha mulher deu um puxão de orelha, deixa eu ser bem sincero aqui, falou assim: você não vai falar nada sobre a Páscoa para as crianças? Aí eu fui lá. Sentem aí, criançada, abram aí em Êxodo 12. E aí lemos juntos Êxodo 12, que é exatamente a passagem que é a instituição, né, da primeira Páscoa. Aquela história lá do sangue aspergido nas portas, a morte dos primogênitos do Egito. Conversamos sobre isso, daí linkamos com Jesus. E eu tive a oportunidade, queridos, de perguntar para os meus filhos se eles, olhando para eles, vocês acreditam nessa história e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de vocês? E foi muito bom ver a resposta, né, do Marcos Henrique e da Ana Clara, mas para minha surpresa até a Maria Helena disse sim. A minha filha de 1 ano e 8, 10 meses, sim, ela respondeu também a pergunta. É claro que eu quero que eles, de fato, que a vida deles seja em torno dessa história. A história que eu acredito, é a história que vai conduzi-los à salvação. Eu quero que eles caminhem assim. E a igreja deve ser assim, e a família deve ser assim. Nessa noite eu vou falar só sobre 2 dimensões. A
primeira é fazer de Deus o centro. A primeira decisão é essa, tá? Pense aí, Deus está no centro da sua família, Deus está no centro da sua casa, Deus está no centro da sua vida, tudo está orbitando ao redor de Deus, da sua pessoa, da sua verdade, da sua causa. Mas vou falar sobre uma segunda dimensão, segunda decisão que é preciso tomar, que é resistir ao mundanismo. Resistir ao mundanismo. Essa é a segunda coisa que nós precisamos fazer. Veja só, o conceito de vida saudável tem a ver com decisões que se tomam, com novos padrões que se abraçam, mas também com a capacidade de resistir tentações. A vida saudável tem muito a ver com a capacidade de resistir tentações. Por exemplo, no caminho dos exercícios, sempre vai ter um obstáculo chamado sofá. Nossa, o sofá é uma tranqueira, né, gente? Vai ter um obstáculo chamado televisão, controle remoto, frio, né? Eu ia sair, mas está muito frio hoje. E aí o cidadão resolve comprar uma esteira para andar, né, por causa do frio, e daí ele se empolga uma semana. Depois disso vira uma tranqueira que ele nunca mais pega na vida. Não é assim? No caminho da dieta saudável sempre vai ter uma lasanha, uma picanha, uma sobremesa bem calórica, que nos tira daquela meta, daquele alvo que nós tínhamos. São tentações que precisam ser resistidas no caminho da vida saudável. E na jornada para construir uma família saudável não é diferente. Haverá conexões para fazer isso que nós estamos dizendo, mas haverá também tentações para resistir. Tornando isso mais claro, a família terá que adotar o padrão de Deus, fazer de Deus o seu centro, mas terá que resistir ao padrão do mundo. Essas duas coisas são como dois lados de uma mesma moeda. Deus se transforma no centro, mas por outro lado você precisa resistir também os padrões do mundo. Então olha, queridos, eu vou lançar mão de um texto que é bem conhecido também, que não está falando diretamente às famílias, mas está falando aos cristãos, e nós estamos falando a famílias cristãs. Então se lá dentro da família tem pessoas cristãs, esse texto se adequa, é bem possível de ser usado, que é Romanos 12:2, apenas o seu comecinho, que diz: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Eu quero aplicar essa expressão agora no contexto da família. Isso significa, queridos, que as famílias são chamadas a não se conformarem com este século, não se conformarem com o esquema, com o sistema mundano vigente em nossos dias. Isso significa dizer que as famílias precisam ser modeladas segundo os padrões divinos. Eu quero falar sobre o mundanismo agora. Não sei até onde esse tema é conhecido, se você já refletiu especificamente sobre isso, mas o fato é que o mundanismo tem varrido as igrejas, os corações, as casas e as famílias. E a família que se entrega ao mundanismo jamais será saudável. Eu quero que você preste atenção nessa frase, porque ela é muito importante. A família que se entrega ao mundanismo jamais será espiritualmente saudável. A família que se entrega ao mundanismo jamais será espiritualmente forte. Então, eu quero dizer, querido, em nome de Jesus, salve a sua família enquanto é tempo dos efeitos do mundanismo. E os efeitos do mundanismo são trazidos para dentro de casa muito facilmente
através de toda a tecnologia que está à nossa disposição e que de uma certa forma, por um lado, está nos abençoando por demais, mas por outro, traz complicações para as quais nós devemos abrir os olhos. Mas vamos falar sobre mundanismo, então agora eu tenho que fazer outra pergunta, e a pergunta é: a sua família é mundana ou espiritual? Eu já fiz a pergunta: sua família é saudável? Mas agora a pergunta é: a sua família é mundana ou espiritual? E aqui eu quero lançar a mão de uma família da Bíblia. Não vai dar tempo de a gente ler o texto, porque é bem comprido, que é Gênesis 19, mas eu quero falar sobre a família de Ló. Ló não é um personagem tão conhecido, tanto quanto controvertido. O fato mais importante e conhecido da história de Ló, qual é mesmo? É a história da sua mulher que virou uma estátua de sal. E é exatamente sobre esse texto, que o desfecho foi da sua mulher virar uma estátua de sal, que eu vou falar. Gênesis 19, resumindo então, Deus decide acabar com a cidade de Sodoma. Era lá que Ló morava. Então ele envia 2 emissários, 2 anjos, seres celestiais, que vão até a cidade. Ló estava lá na entrada da cidade, conversa com esses caras: nós queremos falar com você. E eles vão até a casa de Ló. Aquela cidade era muito pervertida, e de noite, na entrada da noite, alguns homens maus, a Bíblia diz, vão até a casa de Ló e diz: traga esses 2 caras bonitão que entraram aí, para que a gente acuse deles aqui fora. Tinha todo um contexto cultural que complicava muito essa situação, além de toda a questão moral e espiritual. Como que Ló sai dessa situação? Você lembra da história? Assim: olha, eu vou passar um vexame muito grande se eu fizer isso, mas eu tenho 2 filhas virgens, eu vou trazer elas aqui, vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem. Que absurdo! O fato é que isso não precisou acontecer, porque os seres celestiais interviram e gerou uma cegueira, naqueles homens que estavam lá fora. Eles não conseguiram enxergar mais nada, e aí os homens tomaram Ló, puxaram pela mão, tiraram da cidade. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa é a história. Mas nesse texto nós encontramos, queridos, os sinais de uma família mundana. Eu quero falar sobre 4 sinais de uma família mundana, e aí a gente encerra. Primeiro, famílias mundanas vivem para os mesmos propósitos que as famílias do mundo. Qual o sinal de uma família que é mundana? Uma família, veja bem, estou falando de uma família cristã que está vivendo sob o efeito ou os efeitos do mundanismo. Então, famílias mundanas vivem para os mesmos propósitos que as famílias do mundo, não há diferença nenhuma. Ló foi para Sodoma para viver os propósitos diferentes do seu tio Abraão. Ele se separou de Abraão. Isso significa que ele fez a opção de viver, queridos, e de adotar padrões que não agradavam a Deus. E ele foi morar numa cidade que era uma cidade pervertida. Mas ali ele não conseguiu ter uma família diferente da perversão da cidade. E eu quero dizer que as famílias cristãs são chamadas a viver diferente. As famílias cristãs devem pensar, preste atenção nisso, querido. As famílias cristãs devem pensar em que os nossos objetivos são diferentes das famílias que não conhecem a Deus. Em que os nossos objetivos são diferentes das famílias pagãs. Porque eu tenho observado que, infelizmente, não há um propósito visível. Não há uma diferença, aliás, visível entre os propósitos de uma família cristã e os propósitos de uma família pagã. Sejam elas evangélicas, cristãs, crentes ou não, não há diferença. Todas estão correndo atrás do sucesso. Todas
estão fazendo de fazer uma festa de 15 anos bonita para a filha, um casamento pomposo e uma grande formatura na universidade, o grande alvo da vida. Sejam famílias cristãs ou sejam famílias pagãs. Queridos, o nosso alvo é diferente. Para que nós existimos? Existimos para glorificar a Deus. Nós existimos para adorar a Deus. Então, se não estamos cumprindo esse propósito, nós estamos vivendo iguais, ou sendo iguais às famílias que não conhecem a Deus. E nós vemos que Ló, então, tinha uma família mundana, porque a sua família estava vivendo para os mesmos propósitos que as famílias daquela cidade. Mas uma segunda coisa, famílias mundanas têm um padrão moral definido pela conveniência. Famílias mundanas têm um padrão moral definido pela conveniência. Ló revela que estava absolutamente contaminado com os padrões morais daquela cidade de Sodoma. Tanto que no momento de pressão que eu já citei, ele oferece as suas filhas para serem abusadas pelos marginais. E aí nós vamos dizer assim: é claro que nós não temos feito isso. E eu quero fazer uma pergunta que você vai ficar intrigado: será que não temos feito isso? Será que não temos comprometido os nossos padrões morais na busca do prazer instantâneo, da gratificação da carne, das conquistas rápidas, do direito à felicidade? Olha só, quero que você me acompanhe nesse raciocínio. Não temos entregue as nossas filhas para serem abusadas sexualmente. Não temos. Claro que não temos. Vírgula, mas permitimos que nossos filhos sejam submetidos a outros tipos de abusos nocivos e espiritualmente letais. Vou dar exemplo. Entregamos os nossos filhos a uma coisa, entre aspas, chamada vida social. Você já ouviu falar isso? Ah, meu filho tem que viver socialmente. Esse negócio vai ficar na igreja, vai ficar tapado. Já ouvi falar isso. Como pastor, tenho muitas experiências nessa área. Às vezes você, querer que o filho, sabe qual a solução para o seu filho? É vir na igreja, se integrar nos ministérios. Eu falo, mas daí é a vida social. Quando que ele vai para a balada? Quando que ele vai se divertir? Não, opção sua, querido. Você quer viver de forma mundana ou você quer viver de forma cristã? Aí, experiências que eu vi, querido, pessoas que me falaram isso, depois não sabiam por quê que o filho se tornou mundano. Alguns entraram no caminho das drogas. Por que o casamento não deu certo? Por quê? Porque entregou seu filho à vida social. Entregamos nossos filhos ao divertimento. Sim, fazemos isso. Isso é efeito do mundanismo. Entregamos nossos filhos ao mundo virtual. Não sabemos o que eles estão fazendo, não sabemos o que eles estão pesquisando, não sabemos quais falsidades, como eu já citei, como a da Lady Gaga e de tantos outros, estão entrando e sendo incutidas na cabeça deles. Entregamos os nossos filhos, não estranho que eu vou falar agora, à universidade. Cumprimos o objetivo, ralamos para que os nossos filhos estudassem numa escola particular, pagamos cursinho, seja lá o que for, fizemos de tudo que era preciso. Agora estou tranquilo, meu filho entrou na universidade. Entregamos os nossos filhos, entregamos o ouro para o bandido. Estou falando contra a universidade? Não. Estou falando que a universidade não é um lugar neutro, em que as pessoas vão entrar, vão contar carneirinho, e o professor vai ensinar lá que 2 mais 2 é 4, e coisas assim.
não é um lugar neutro. Vão aparecer ideologias, filosofias, e nós estamos entregando os nossos filhos. Precisamos abrir os olhos, queridos. Vamos lá. Famílias mundanas estão mais preocupadas com o status da família do que com a essência da família. Esse é um fato. Famílias mundanas estão mais preocupadas com o status do que com a essência. Ló estava disposto a sacrificar a sua família para manter uma mera convenção social, para não pegar mal ali com o pessoal da cidade. Eu pergunto, será que não fazemos o mesmo? Sabe que eles fazemos o mesmo só, olha só, fazemos o mesmo quando pensamos que o mais importante é dar à nossa família uma casa luxuosa, um carro imponente, as roupas das melhores marcas ou os equipamentos mais modernos. Isso é expressão de mundanismo. Onde está isso na Bíblia? Nós temos um Deus simples. Jesus exemplificou um estilo de vida simples. Atenção, pais. Peça para as crianças desenharem um momento mais feliz das suas vidas. Quer saber o que elas vão desenhar? Eu tenho uma experiência muito forte, contada por uma família lá da igreja de Ponta Grossa. Hoje eles estão muito bem financeiramente, mas quando eles chegaram para a igreja estavam arrebentados, casamento acabado, e já tinham sido ricos. Tinham perdido tudo. E aí, aquele fogo da conversão, no primeiro momento, isso foi lá em 1999. Começaram a ir para a igreja, iam em todas as reuniões e celebrações, só que eles não tinham carro, tinham 2 filhos pequenos. E aí um dia estava chovendo na saída da igreja, eles não sabiam o que fazer, e não tinha dinheiro nem para o ônibus. E aí saíram correndo e apertou a chuva. E aí o que o pai fez? Colocou o filho assim, lá no Paraná fala garupa, não sei se aqui fala assim, no ombro. Aí, tudo bem, foi. Um tempo depois, o filho chegou com uma tarefa que ele tinha feito na escola. E a pergunta da professora, ou a tarefa que a professora tinha dado era o seguinte: desenhe qual o momento mais feliz da sua vida. Sabe o que o filho tinha desenhado? O momento deles correndo na chuva e o pai carregando ele nos ombros. Queridos, quando nós pedimos para os nossos filhos desenhar o momento mais importante da sua vida, eles não vão desenhar os símbolos da Apple, nem da Lacoste, nem da Tommy. Eles desenharão momentos felizes em família. Porque tudo isso é apenas status. Nós temos que nos concentrar na essência. E finalmente, famílias mundanas não têm certeza se devem desistir do mundo e trilhar o caminho de Deus. Ló fez isso. Ele não sabia que o anjo chegou, os anjos chegaram lá e disseram: nós vamos destruir a cidade, sai daqui rápido, leva a tua família junto. E a Bíblia diz que ele ficou demorando, usa essa expressão, como ele estava demorando, os anjos pegaram-nos pelas mãos: vamos rápido que aqui vai ser destruído, não olhem para trás. Mas a mulher de novo e deu no que deu. Famílias mundanas não têm certeza se devem desistir do mundo e trilhar o caminho de Deus. Eu vou parar por aqui, querido, até já me estendi mais do que eu gostaria. Tinha mais conteúdo até o sermão, mas eu falo nos outros, tá bom? Recapitulando dessa noite, 2 decisões para você construir uma família saudável. 2 decisões muito importantes: fazer de Deus o centro, e a outra, resistir ao mundanismo. Abraçar o padrão de Deus, resistir ao padrão do mundo. Semana que vem a gente continua falando sobre os hábitos de uma família.